Meus queridos irmãos, mais uma vez eu vos salvo com a paz do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus, ela é indispensável em todos os nossos cultos e em nossas vidas também. Louvado seja Deus. Mas já desde o começo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quem está ligado no culto está ouvindo a palavra de Deus através dos cânticos de louvores. Louvado seja Deus. Nós já começamos a ouvir, eu por exemplo comecei a ouvir Deus falando através do hino das crianças. Louvado seja Deus. Deus realmente Ele faz maravilha no nosso meio. E Ele sabe, conhece o nosso coração, sabe por que nós estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui exatamente para nos abençoar. Em São Mateus capítulo número 14, versículo de número 27. Jesus diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja Deus. Nesta feita, meus queridos irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus junto com os seus discípulos em uma reunião como essa que o nosso pastor estava comentando com os irmãos. Louvado seja Deus. Mas chegou a tarde e ele já havia despedido a multidão. Então ordenou aos discípulos que passasse o mar para o outro lado enquanto ele ia orar. Louvado seja Deus. Os discípulos entraram no barco e começaram a remar. Enquanto isso, Jesus ele subiu para o monte e foi orar. Louvado seja Deus. Foi se aproximar de Deus, se aproximar do Pai. Tudo isso para nos dar um exemplo, porque ele, sendo filho de Deus, não precisaria disso, era só chamar que o Pai estava presente. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus também é Deus. Então, sendo ele o Filho de Deus, não precisaria, e ele mesmo sendo Deus, muito menos. Louvado seja Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse sem precisar ir orar. Mas para nos dar um exemplo, a Bíblia Sagrada diz que ele despediu a multidão, ordenou aos discípulos que entrassem no barco, passassem para o outro lado, enquanto ele foi para o Monte das Oliveiras orar. E lá ele orou ao Pai, se aproximou do Pai, conversou com o Pai, enquanto isso os discípulos estavam remando para o outro lado. No meio, houve uma grande tempestade, ou se levantou uma grande tempestade, e aquela tempestade, ela sugou toda a força que os discípulos tinham. E olha aqui, no meio do mar, estamos contando uma história, no meio do mar, ninguém era mais entendido do que os discípulos de Jesus. Inclusive Jesus chamou ele todos da pescaria, do mar. Eles conheciam tudo o que o mar poderia oferecer de bom e de ruim para eles. Louvado seja Deus. Mas quando a tempestade se levantou, eles viram que eles não podiam. Louvado seja Deus. Mas lutaram tanto que eles puderam. Louvado seja Deus. E quando eles não conseguiam mais lutar, a Bíblia Sagrada diz que Jesus saiu do seu período de oração e foi ter com eles lá no meio do mar. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto ele estava caminhando por cima do mar, os discípulos tomaram um susto, pensaram que era um fantasma. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus se apresentou e disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Existe um momento na nossa vida, meus queridos irmãos, em que a gente até se esquece que somos crentes. Louvado seja Deus. A luta começa apertando. O que é a luta? As enfermidades, falta de emprego, falta de salário, dinheiro. Louvado seja Deus. E isso são coisas que às vezes vai tirando a gente do chão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente está bem pertinho de Deus, como que nós se aproximamos de Deus? Da mesma forma que Jesus nos deu um exemplo, orando, buscando a presença dele. Louvado seja Deus. Existe um momento que nós estamos bem pertinho de Jesus, parece que você está sentindo ele tocar em você. Louvado seja Deus. Nesse momento você não tem falta de nada, materialmente falando.
Louvado seja Deus. Quando você está enfermo, ou alguém da sua família está enfermo, vamos falar exatamente de família, você não se preocupa, porque você está pertinho de Jesus. Você chama por Ele, pede socorro, na mesma hora Ele cura. Você ora por alguém, você vê Jesus curar, você fica mais feliz ainda, mais alegre. Louvado seja Deus. Mas quando você está enfermo, ou em algum momento está te faltando se aproximar de Deus, você sente um pouco mais a ausência de Jesus, então você começa a ver as ondas. Vem uma gripezinha, já é o suficiente para te deixar triste, te entristecer, te derrubar, porque você está olhando para as ondas, você está olhando para os problemas, para a dificuldade. Louvado seja Deus. Ninguém é super-homem. A Bíblia Sagrada diz, já ficou registrado na Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha, se você guardar a palavra da paciência de Jesus, qual a paciência? A palavra dele, no teu coração, ele te livrará dessa hora. Que hora? A hora da tentação que há de vir para tentar a todos que habitam na terra. O que é a tentação? A enfermidade, isso que nós falamos aqui, falta de emprego, falta de salário, louvado seja Deus. Automaticamente, junto com isso vem a falta de alegria. Esse é o lado espiritual, nós falamos do lado material. O lado espiritual, vem a enfermidade, começa a vir a falta de alegria, falta de felicidade, falta de palavra de ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você está em alto. Se os discípulos tivessem entrado no barco para passar o barco para o outro lado, junto com os discípulos, eles teriam medo? Não, jamais. Porque Jesus estava no barco junto com eles. Mas Jesus mandou ele passar para o outro lado sozinhos. Eles sentiram a falta de Jesus, a ausência de Jesus, a presença de Jesus na vida do ser humano faz muita falta. Louvado seja Deus. Sem Jesus não dá. Louvado seja Deus. Se Jesus estiver na sua vida, você consegue passar em qualquer prova. No seu objetivo, no seu estudo, você consegue ser aprovado. Se Jesus estiver na sua vida, você faz como eu fiz. Entrei numa academia militar para me oficializar, para trabalhar como segurança. E eu nunca tinha dado uma brigada com ninguém, nunca tinha pegado uma arma, nunca tinha feito nada. Eu entrei, me machuquei, mas passei. Louvado seja Deus, porque eu estava com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver com Jesus, você entra numa faculdade, você é aprovado. Louvado seja Deus. Se estiver com Jesus, qualquer circunstância da vida, você consegue a aprovação. Louvado seja Deus. Você vai levar o currículo numa empresa, mas você já vai com aquela certeza que você vai ser aprovado. Passa na frente de todas as pessoas e você é aprovado. Louvado seja Deus. Isso vai lembrar de uma vez, lá na capital de São Paulo, eu fui procurar um emprego porque eu estava desempregado. E para vocês terem uma ideia, eu fazia poucos dias, pois eu fiz acordo na empresa, vim para aqui para a Lagoa e me casei aqui. Voltei casado, sem emprego e com uma mulher agora para dar de comer. Louvado seja Deus. E eu fui procurar emprego e não achava um emprego. Pensa que isso é fácil isso daqui? Não, moço. O emprego que eu tinha, eu saí daqui, pedi as contas, quer dizer, meu pai pediu as contas de todo mundo, fomos para São Paulo. 2 anos depois eu pedi para a empresa me mandar embora, voltei com todo o dinheiro para me casar aqui. Me casei e voltei sem dinheiro, sem emprego quando cheguei lá e com uma mulher para dar de comer. Em vez de ser eu sozinho, agora era 2. Aleluia! Aí fui procurar emprego, chegava na empresa, ia procurar uma vaga que estava precisando. Quando eu chegava tinha uma fila que tinha mais de 200 pessoas na fila. Aí eu ficava na fila. Quando chegava a minha vez, já tinha pegado e eles tinham pegado. E eu estava sem emprego. Um dia eu resolvi, já não aguentava mais, saía de 5 horas da manhã procurar emprego e não achava, eu resolvi me entregar na mão de Deus. Eu me lembrei que Jesus estava no barco, no meu carro. Louvado seja Deus. Então, 2 horas da tarde tinha um ciclo de oração.
seja Deus, até 2 horas da tarde, eu resolvi ir para o ciclo de oração. Olha, tá vendo? Quem não ia, já pediu mais. Né? E eu cheguei lá no ciclo de oração, dobrei o meu joelho, cheguei, não tinha nenhuma irmã, nem irmão, ninguém orando ainda no culto do ciclo de oração, à tarde. Eu fui lá e arrumei um banco num cantinho de parede, dobrei meu joelho e comecei a clamar a Deus. Eu digo, meu Deus, eu te pedi uma esposa, o Senhor me deu, mas e o emprego agora? Como é que eu vou fazer? De onde eu vou tirar dinheiro? Louvado seja Deus. E comecei a orar ali mais baixinho, que só eu escutava. Daqui a pouco começou aquela lágrima quente cair nos olhos. Essa lágrima só cai quando você está em angústia. As irmãs chegaram e dobraram o joelho. Eram mais irmãs do que essa aqui. Dobraram o joelho e começou a orar. Uma falava língua estranha, outra dava glória a Deus, outra chorava em voz alta e eu ali clamando caladinho. Não queria que ninguém escutasse o que eu estava pedindo. Na verdade, não queria que ninguém escutasse a minha dor. Mas eu estava acreditando que Deus ia tomar uma providência. Já que por onde eu andei eu não tinha, usando as minhas condições, eu não tinha conseguido emprego, então eu fui perguntar a Deus por que eu estava passando por aquilo. Já no fim da oração, era 1 hora de joelho, todas as irmãs de joelho, a primeira oração era 1 hora de joelho. No finzinho da oração, faltando uns 15 minutos para terminar aquela hora, uma irmã começou a falar línguas estranhas lá no final da igreja, e em voz alta, se levantou, deu uns 4 bate-pé no chão, já me gelou todo mundo, eu estava lá no canto, eu digo, ela vem para onde está eu. Glória a Deus! E ela veio caminhando e veio muito rápido. E quando chegou perto de mim, colocou a mão na minha cabeça e eu gelei. Se tivesse um buraco no chão, eu já tinha me socado. Estava pedindo muito telefone. Aleluia! Porque quando Deus fala, a gente. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E ele disse: olha, usando aquela irmã, Deus disse: olha, eu te dei um tempo para você descansar. Não ia te dar emprego agora, mas já que você insiste, deixa eu te falar, já te faltou alguma coisa? Aleluia! Algum instante eu deixei de cuidar de você? Deixa, Jesus! E quanto mais aquela irmã falava, mais eu me tremia, mais eu me quebrava. Louvado seja Deus, e me derramava ali. Ela disse: pois, a partir de hoje você está empregado. Oxe, eu dentro da igreja já tinha andado tanto e ninguém me chamou para trabalhar, ninguém aceitou. Terminou aquele culto. E o culto todinho para mim, eu nem me preocupei mais com o emprego, nem pensei mais se ia faltar alguma coisa para mim ou para minha esposa, que eu estava recém-casado. Quando terminou o culto, aí foi que caiu em mim, eu vim voltei para a realidade, eu digo, mas cadê o emprego? Aleluia! E Deus não se esqueceu, irmão. Eu vou sair, eu estava bem perto do culto, porque eu tocava no grupo na época, e eu estava bem no banco que era do tocador. Tinha um banco que era só para os músicos. Aleluia! Aí eu vou sair no final do culto, vou sair. Quando eu cheguei lá fora, uma das irmãs do ciclo de oração, bem velhinha, ela não velhinha o ciclo de oração, ela estava com um papel na mão, assim, ó, um papel escrito, ela mesma escreveu. Até meio ruim de entender, ela não escrevia direito. Naquele endereço, e aquela irmã não foi em lugar nenhum, porque ela não andava para longe, nem pegava ônibus, você não via, ela estava da igreja para a casa dela, bem velhinha. Ela me entregou aquele papel e falou: irmão, ó, o teu emprego está nesse papel aqui, nesse endereço. Pode ir, teu emprego é lá. Eu peguei aquilo ali, botei no bolso, nem olhei e fui embora para casa. Aleluia! Já saí pelo meio do caminho e falei: meu Deus, essa irmã não muda para lugar nenhum. Como é que ela sabe? Cheguei em casa que eu olhei o endereço, era perto, não era muito longe não. Mas eu fiquei aquela dúvida entrando. Mas essa irmã não foi olhar. No outro dia eu chamei um tio meu que morava perto, ele estava procurando emprego para ele. A irmã do ciclo de oração me deu esse endereço, ela falou que o meu emprego está lá. Aí então vamos. Aí quando chegou lá, Jesus, dava para desanimar. A fila estava de um lado para o outro, muito longe, muito mais de 200 pessoas ali.
Aleluia. A gente se aproximou da entrada da empresa e perguntamos: quantas pessoas vai pegar? Ele falou: vai pegar 2 pessoas. Aleluia. Nós chegamos, já tinha mais de 200 pessoas. Valia a pena ficar na fila? Não. Não valia a pena. Mas nós entregamos a carteira assim mesmo. E ficamos lá. E demorou. Depois de 1 hora ou mais esperando lá, aí desceram uma moça e um rapaz que trabalham no departamento pessoal, cada um com um monte de carteira profissional assim, colocaram lá, e era só chamando: fulano e tal, entregava a carteira, sobe. Chamou 2 pessoas, sobe você também. Depois chamou mais uma e falou: sobe você também. Ia pegar só 2, mandou subir 3. E o resto era só, chamava o nome. Ó, se a empresa precisar depois, chama. Vai ligar. Se precisar, liga. Não pega, aqueles ali não vai pegar mais. E eu, o último da fila, mais de 200 pessoas. Os que a empresa ia pegar, já tinha pegado. Mas o meu tio falou: você quer ficar aí? Fica, eu vou procurar no outro canto, que eu estou desempregado. Aí eu olhei para ele e falei: não, eu vou ficar. E o papel que a irmã me deu estava no bolso. Eu olhava para o papel, dava vontade de sair, depois dizia: não, a irmã me deu esse papel aqui, ela falou que o emprego está aqui. Glória a Deus. Pode ser que não, mas eu estou com esse papel aqui, eu não vou sair. E hoje, se quando eu chegar lá não me pegar, então eu já sei que perdi o meu trabalho de estar aqui, porque hoje também não adianta procurar, só se procura emprego cedo. E eu fiquei. E as carteiras só sendo entregadas e o povo saindo, ainda passava pela fila e falava: você ainda vai ficar aí? Aleluia. E eu lá na fila. Glória a Deus. No fim, já quase acabando as carteiras, aí saíram e chamaram o meu nome. Aí eu cheguei lá, o camarada pegou a minha carteira para me entregar para eu ir embora também. Só que ele olhou assim e falou meu nome: o seu nome é esse mesmo? Sim. Glória a Deus. Entregou a carteira e falou: sobe você também. Aleluia, glória a Deus. Quando eu cheguei lá, os 3 que tinham subido, ele já estava preenchendo a ficha. Eu tinha sempre já acostumado, graças a Deus, corri atrás para estudar um pouquinho, me entregaram lá a ficha e eu rapidinho preenchi ainda primeiro do que os que estavam lá. Glória a Deus. Entreguei a ficha na frente dos outros. O camarada olhou para a minha ficha e falou: olha, se você pegou um outro papel, me entregou e falou: se você trouxer esse documento hoje, amanhã você começa a trabalhar. Aleluia. E eu fui correr atrás do documento. Trabalhei nessa empresa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, é você confiar em Deus e ver o Senhor acima dos seus problemas. Porque enquanto estivermos neste mundo, os problemas vêm. Mas nunca devemos se esquecer que na hora que os problemas for grande e bem maior, o nosso Deus é maior. Louvado seja Deus. E olha, os discípulos tiveram uma surpresa, tiveram até um medo, um susto, quando de repente Jesus apareceu e falou: por que vocês estão com medo? Sou eu, vocês não estão conhecendo, não tem mais, não tenha medo, é eu. Louvado seja Deus. E a tempestade enorme, tempo de afundar o barco, Jesus entra lá, acalma tudo, fica todo mundo na paz, e eles até se esqueceram daqueles problemas, eles até se esqueceram daquela dificuldade. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus entrou no barco. Louvado seja Deus. Se alguém chegou aqui hoje com um problema, pensando que não tem mais solução, não tem mais jeito, deixa Jesus entrar no seu barco. E se ele estiver no seu barco, se lembre disso. Louvado seja Deus. Uma outra feita, Jesus estava no barco, descansando, dormindo, e os discípulos no meio do mar se esqueceram que Jesus estava lá e começaram a falar para ele: não, eu posso, eu faço, eu sei fazer, e começaram a remar. E a tempestade se levantou e eles não conseguiam mais remar. Quando não conseguia mais, quando o problema estava muito grande, então alguém se lembrou e falou: olha, o mestre está entre nós. Aí os outros ficaram em si e falou: Jesus está, ele quer mesmo, vamos acordar. Aí foi lá e acordaram: mestre, acorda, senão nós vamos morrer. Jesus se levantou e a tempestade estava enorme. Ele estendeu a mão e falou: vento, eu te ordeno que pare essa tempestade. Na mesma hora houve bonança, acabou a tempestade.
Porque Jesus falou, Jesus apareceu na sua vida. Nós precisamos que Jesus apareça, irmão, na nossa vida. Nós realmente não somos nada, mas Ele é quem está no comando. É Ele quem está no comando da nossa vida, Ele quem nos guia. Ele abre as portas para nós passar. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um tem o seu limite. Qual era o limite de Josué? O limite de Josué, Deus tinha prometido a Moisés que eles iam para a terra que mandava leite e mel. E a terra que mandava leite e mel era Jericó. Para chegar em Jericó, por onde eles iam, tinha que passar. Louvado seja Deus. Pelo Rio Jordão, Mar Vermelho. Eles podiam passar? Não. O limite era ali. Eles tinham que passar ali, parar ali. Então eles não iam possuir a terra prometida. Ia? Não. Mas já que o limite era aquele, Deus tinha falado que Ele daria a promessa. Ele abriu o mar. E o povo passaram com o pé seco. E possuíram a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo saiu lá do Egito, vinha junto com Moisés, o Senhor dando livramento e eles viram, mas chegaram aonde eles não podiam mais passar. Na frente era o mar, do lado era a barreira, do outro lado também. Ele não podia transpor. Se voltasse para trás, os carros do faraó vinham com seus guerreiros para matar todo mundo. E era 60 mil homens. Pensa que é pouca gente? Muita gente. As estradas estavam cheias de quilômetros. E todos eles clamando, e só o Moisés era na frente. A Bíblia não mostra uma fotografia daquela época, porque não era que nem cheio de celular, senão nós tínhamos até as fotos para ir no céu. Como é que estava Moisés ali na frente? Esperando que todo aquele povo, 60 mil homens, sem encontrar as mulheres e as crianças, viessem tudo limpo, mas eles falaram: olha, nós viemos tão de longe para morrer aqui, era melhor não ter saído lá do Egito. Moisés, no meio daquela multidão, não tinha tamanho, não tinha famosura, não tinha aparência, não podia fazer nada. Ele também com certeza teve medo, porque o mar estava na frente, e de um lado e do outro era montanha, e se ele voltasse para trás, se encontrava com o inimigo. Louvado seja Deus. Mas ele se pôs de pé. Quem podia ver ele deve ter visto. E ele com aquele cajado na mão, ele disse: olha, está vendo esses egípcios que vocês estão vendo vindo aí atrás para acabar com todo mundo? Aleluia. Hoje é o último dia que vocês verem ele. A partir de hoje nunca mais vocês verão. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem acreditou ficou pasmado com essa história. E ele lá, nem dava para ver no meio de tanta multidão, ele lá na frente. Olha, nunca mais você verá esse egípcio. Virou-se para o mar e tocou o cajado na água. Louvado seja Deus. Na hora que ele levantou, a água. Na hora que ele levantou o seu cajado, a terra, louvado seja Deus, apareceu no meio do mar. Poderia ter alguns buracos, alguma saliência no meio do mar, mas ficou um tapete de areia. E ele continuou com o seu braço levantado, e o povo entraram. Muro de água de um lado, muro de outro. Você olhava, você só via água enorme, ó. E a Bíblia diz que o povo de Israel passaram com o pé seco. Quando eles iam terminando de chegar lá do outro lado, o faraó chegou com o seu exército, seus carros e cavaleiros. E olhou e viu que o povo já ia, a maioria já ia do meio para o final. E ele viu a pista de areia. Todo mundo caminhando sem molhar nem os pés. Então ele ordenou que entrasse, entrou os seus carros e cavaleiros.
no meio do mar. Oh, aleluia. E os que iam correndo com as suas lanças e espadas para acabar com o povo de Israel entraram também na carreira. Louvado seja Deus, ninguém moeu os pés. Quando eles chegaram lá do outro lado do povo de Israel, o exército de Faraó vinha no meio, correndo, fácil de chegar, né? E a muralha, não pararam para observar o precipício que estava tão alto. Aleluia. Então Moisés novamente apontou o seu cajado para a água e a água se fechou. Acabaram os seus problemas. Até antes de entrar no mar, o povo de Israel chorava, se lastimava, se espraguejava, criticava e ainda dizia para Moisés que era melhor ter ficado lá no Egito do que estar do lado do Senhor. Mas na hora que eles passaram para o outro lado e as águas se fechou e matou o exército de Faraó, os seus carros e cavaleiros, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eita, Deus. A alegria voltou. A Bíblia diz que até Miriam pegou os tamborins e começou dançando, tocando e cantando: só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. A alegria vai voltar, irmãos. Glória a Deus. A igreja de Cristo não fica sofrendo para sempre, não. Louvado seja Deus. Acredite nas promessas do Senhor. Ficou registrado exatamente, não para mostrar que Moisés era super-homem, mas para mostrar que Deus cuida do seu povo, da sua igreja. Se Deus tirou você lá do Egito, não foi para você morrer aqui.